está no canal Vida no Jardim e eu sou a Lúcia Borges. Nesse episódio, vou dar dicas para fazer uma hidrocultura, cultivo de plantas em recipientes fechados, com água e sem terra. A hidroponia é semelhante à hidrocultura. A diferença é que a hidroponia normalmente é feita com hortaliças em água corrente. A hidrocultura, ela apareceu lá na década de 70 e ela é feita em recipientes fechados. Eu vou usar um vidro, mas pode ser usado outros recipientes também, mas o importante é que ele esteja fechado. Muitas plantas podem ser cultivadas dessa maneira. O importante é sempre nutrir essa planta. Então a gente vai cultivar sem terra. A gente vai colocar um elemento para dar ideia para ela fixação, para dar suporte para ela, para as raízes se enraizarem. E também, de vez em quando, 3 em 3 meses, a gente vem com uma adubação química que vai ajudar essa planta a sobreviver e desenvolver também. Normalmente, em torno de 2 e 3 meses é o suficiente o intervalo entre a adubação. As espécies que não devem ser cultivadas são aquelas mais carnosas, as suculentas, as bulbosas. Até já fiz hidrocultura em palmeiras, em pequenas árvores, em vasos de cimento totalmente impermeabilizados e fechados o dreno. Eles eram todos passados impermeabilizante por dentro e a gente cultivava areca bambu, o ficus, leia, e eles se desenvolvem também. A planta que eu escolhi é o cingônio, uma plantinha de fácil enraizamento. A gente pega estaquinha, põe na água, ela enraiza, fica lindo. Só que a gente vai fazer um arranjo bonito também nesse recipiente escolhido aqui. Vai ficar bem interessante com o cingônio. Para dar sustentação na planta e ela poder enraizar, a gente usa argila expandida, que é um elemento que já foi apresentado e usado às vezes na drenagem, só que a gente vai fazer um enchimento de todo o recipiente com essa argila. O que é interessante, o uso da argila e não do seixo ou da granitina, é que a argila é feita de barro e ela mantém a umidade na planta, mesmo aquela raiz que não está em contato direto com a água. E outra coisa muito interessante, ela é leve, então a planta consegue enraizar, penetrar suas raízes entre as bolinhas da argila sem se machucar. Para esse procedimento, é interessante lavar a argila. A argila é um material feito de barro de argila mesmo, e ela vem com muito pó. Se a gente não lava, pega do saco comprado, coloca direto no recipiente de vidro, principalmente os de vidro, vai encher de barro. Ai, tem um mosquito aqui na minha gente. Não, isso não, vai pôr não. Pode ir? Para esse procedimento, a gente deve lavar a argila. A argila, ela é feita de barro e quando está ensacada, ela vem muito suja. Até às vezes em drenagem de vaso, principalmente um vaso que vai ficar num piso claro, que não vai ter pratinho embaixo, nem nada disso, eu costumo lavar. Ainda mais um recipiente todo de vidro, aonde um pouco da água vai ficar aparente. Se eu não lavar a argila, vai ficar uma água barrenta e não vai ficar bonito. A planta também não pode estar com terra. Então, quanto mais lavada, mais as raízes sem terra tiver, melhor é para essa planta desenvolver. Qualquer grãozinho de terra pode também dar um mau cheiro, alguma coisa nessa água que vai ficar, no fundo e estocada no fundo do recipiente. Se tiver com o torrão muito duro, tem que deixar às vezes de molho, num balde, o torrão, de um dia para o outro, algumas horas, ou vir com jato de água mesmo, de preferência na sombra, e lavar bem as raízes. Deixa elas bem limpinhas, que o sucesso vai ser bem garantido. A montagem é muito simples, a gente vai, acomoda uma parte de argila, acomoda as plantas na localização que você quer, depois das plantas fixas, você vai acomodando as outras argilas. Mas tem um segredo, a água vai ficar aqui, como não tem furo, a água vai ficar embaixo. Então essa água que está debaixo aqui, ela não pode ter bactéria, não pode dar mau cheiro nem nada disso. Então é aquela ideia do carvão. Põe uma pedrinha de carvão no fundo do recipiente. Deixa ela lá no fundo, ela não vai aparecer, mas ela vai ajudar a fazer a higienização dessa água que ficar no fundo do recipiente. Vamos lá? Estou colocando a argila, acomodando a pedrinha de carvão. E a gente começa a estudar. Chega na metade do recipiente, a gente começa a estudar a altura da muda. Eu escolhi ficar descentralizado. Você pode colocar centralizado se quiser.
encher todo o recipiente com argila, tá na hora de colocar água. E uma dica muito legal é você não vir com água até a beirada não. Primeiro que não é necessário, a planta não precisa de estar totalmente na água. E segundo, é interessante também para não dar aquela confusão da dengue, do mosquito e etc. Então a gente vai deixar de 1/3 até 2/3 do recipiente com água. Então você pode calcular metade, um pouquinho menos, vai depender do tipo de planta que você tem. Uma planta que a raiz ficou mais fundo, o recipiente é mais raso, ou se o recipiente é mais alto, a raiz é rasinha, põe pertinho da raiz. Água pura a gente vai colocar e vai acompanhar. O vidro é muito legal porque você acompanha a água se acomodando no fundo do recipiente. A argila vai umedecer até as raízes que estão sem estar em contato direto com a água. Agora, por mais que o cingônio seja uma planta rústica, é legal dar um nutriente para ele. Então, a manutenção que a gente tem que ter é esse controle da água. Então, sempre que a água desse estiver evaporando, a planta absorvendo essa água, a gente vai completando. E de tempos em tempos, de 2 meses ou a cada 3 meses, vale a pena adubar. A adubação, tipo de adubo, a gente usa normalmente adubos líquidos. E a dosagem do NPK vai variar do tipo da planta. Mas se for planta de interior, plantas às vezes de folhagem bonita, como o caso do cingônio, eu gosto de usar um adubo equilibrado aí, um NPK, por exemplo, 10-10-10. Nesse recipiente, eu vou usar a medida de uma colherinha só, porque não é necessário mais do que isso. E uma colher rasa, não é uma colher tão cheia, não. Eu misturei o adubo líquido na água só para diluir ele e ficar uma coisa mais homogênea. Se você tiver um adubo foliar daqueles de borrifar, pode também, mas não borrifa a planta toda não, borrifa também argila e joga um pouquinho de água por cima. Ou quando você for completar a água, você borrifa na água e joga também. A colherinha pequena, uma borrifada pequena também, não exagera na adubação não. Tem gente que também usa não só argila, mas umas gelatininhas, uns gelzinhos que parece gel de plantio, parece aquela gelatina sagu, que também ajuda, a planta é levinha, hidrata, a gente encontra isso no mercado também. Eu aprecio muito a argila por causa da textura dela, da cor dela, o recipiente fica muito bonito. Uma dica legal que é o uso da hidrocultura é porque quando você quer um ambiente às vezes mais limpo, mais esterilizado, só tem argila aqui que foi lavada e água. Então não tem muita terra, não tem muita matéria orgânica em decomposição. Então é uma coisa muito legal aí para deixar o ambiente bem limpo. Às vezes fica lindo em bancadas, uma vasilha dessa, por exemplo, um arranjo desse, em bancadas de ambientes internos, em banheiros. O cingônio adora banheiro, a umidade do banheiro. Às vezes uma sala de espera de um consultório, de um escritório. Fazem arranjos muito interessantes, às vezes com o problema do ar-condicionado, que o ar fica circulando. A gente usa bastante essa brincadeira da hidrocultura. O interessante é não usar, no caso do cingônio, a gente levar essa coisa da luz, né? Então a planta é de ambiente de meia sombra. O cingônio aprecia a meia sombra e sombra, ele tolera também a sombra. Então ambientes que não tem nenhum raio de sol, mas boa qualidade, ele fica lindo. E às vezes vai depender da planta que você for usar também. Espatifilo, antúrio se desenvolve muito bem. Muitas plantas podem fazer esse tipo de cultivo. As plantas que estão mais enviveradas, a gente demora um pouco mais para tirar ela da terra, para desmamá-la da terra, mas ela se adapta também. E aí, o que você achou desse arranjo? Dessa ideia de cultivar plantas em água e não em terra? Deixe seu comentário. Se gostou, dê um curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos, me pergunte se ficou com alguma dúvida, nos acompanhe nas redes sociais, se é a primeira vez que está assistindo aqui no canal, se inscreva no canal e até a próxima!